Vamos então para a mensagem. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmo 73, verso 1. Salmo 73, verso 1 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, o seu corpo é saudável e forte, não tem os fardos comuns a todos, nem são atingidos como os demais. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Na sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o povo se volta para eles, e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. Até aqui. Queria que você orasse por mim, eu vou orar por você. Pai querido, ainda na tua presença, nós rogamos especificamente pela pregação da tua palavra. Senhor, nós necessitamos ouvir a tua voz. Todos nós estamos aqui porque queremos te adorar, sim, queremos te exaltar, te glorificar, mas queremos ouvir a tua voz. Precisamos de direção para andar neste mundo de trevas. Precisamos, Senhor, da tua ajuda, do teu socorro, para perseverar até um dia em que o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Capacita-nos, Senhor, a entender, a compreender profundamente aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Mas acima de tudo, não queremos apenas compreender, nós queremos colocar em prática. Ao sair deste lugar nessa noite, queremos colocar em prática aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Fala conosco, a tua igreja quer ouvir a tua voz. Que todos os ruídos, todo o cansaço, toda distração venha cessar agora, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo mal venha cair por terra agora. Somente o Espírito Santo tem a liberdade para agir na mente e no coração de cada um que está aqui. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu não sei se você prestou atenção na leitura, mas a leitura desse salmo dá a entender que é uma contradição aquilo que o nosso diácono irmão David acabou de ler aqui na hora da oração. Porque na hora da oração ele leu um salmo que fala sobre o justo que se dá bem. As coisas dão certo para aquele que teme ao Senhor, para aquele que de fato obedece ao Senhor, ele acaba prosperando. E aqui nesse salmo nós vemos a família de Asaf. Ele foi então composto pela família de Asaf. A família de Asaf era uma família de músicos. A Bíblia diz lá em 1 Crônicas 25, verso 1, que a família de Asaf era uma família de músicos que cantavam e profetizavam ali no palácio, quando o rei Davi estava reinando sobre Israel. Então o rei Davi, ele compôs a maioria dos salmos. Nós sabemos que tem salmos também de Moisés, mas tem os salmos da família de Asaf, a família dos músicos que trabalhavam no templo lá em Israel. Então, a família de Asaf, obviamente inspirada pelo Senhor, vamos entender que era um representante dessa família, inspirado pelo Senhor, é a boca de Deus falando com cada um de nós, está aqui mostrando a indignação, muitas vezes, a revolta, o sentimento de injustiça que muitas vezes os filhos de Deus podem sentir. Ao perceber que, apesar de praticar aquilo que Deus manda, muitas vezes somos afligidos, passamos por momentos difíceis, passamos por lutas e tribulações.
Quem aqui passou ou tem passado por tribulação? Diga amém. Se não está passando, já passou. Ou vai passar. É fato, meu irmão. É fato que nós cristãos, nós que procuramos andar no caminho da retidão, não somos perfeitos. E enquanto estivermos aqui, nesse corpo, que é um corpo corruptível, enquanto estivermos aqui na terra, vamos continuar sendo imperfeitos. É óbvio que o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando. Nós vamos melhorando, à medida que nos aproximamos dele, ele vai nos santificando, ele vai nos transformando, para que sejamos parecidos com Jesus. Mas mesmo assim, precisamos ser honestos, precisamos reconhecer, não vamos conseguir ser perfeitos. Amém? Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se dedique, não vamos conseguir alcançar, atingir a perfeição. Vamos continuar pecando miseravelmente, mesmo sem a intenção de pecar. Então, nós temos consciência de que vamos pecar, mas é importante notar que há uma diferença entre os pecadores que já se arrependeram, dos pecadores que ainda não se arrependeram, não entregaram a sua vida para Jesus. A Bíblia deixa claro que, de fato, aquele que nasceu de novo, ele não vive mais mergulhado no pecado, ele não vive mais na prática do pecado, ele peca ocasionalmente. Enquanto a pessoa está sem Cristo no mundo, ela peca deliberadamente, ela peca porque está mergulhada no pecado. Então há essa diferença, mas no final das contas, todos nós ainda estamos na condição de pecadores. Mas agora pecadores, lavados, remidos, comprados no sangue do Cordeiro. Amém? Nós temos a confiança de que Jesus é o justo advogado que nos defende diante do Pai e que já pagou por todos os nossos pecados. Ele levou a culpa no nosso lugar. Graças a Jesus por isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque estávamos mortos em nossos pecados, mas com o amor infinito, com o amor grandioso, Ele nos amou ao ponto de morrer a nossa morte e levar a punição no nosso lugar. Glória a Deus, aleluia. Então, amado irmão, nós entendemos que somos pecadores lavados no sangue do Cordeiro, mas ainda somos pecadores. Agora, é interessante notar que o cristão, ele vai se esforçar para andar no caminho da santidade. Ele vai se esforçar para andar em justiça e em retidão. Ele vai se afastar de coisas abomináveis, coisas terríveis diante de Deus. E muitas vezes ele vai ter que presenciar pessoas que ainda estão mergulhadas na corrupção, na maldade. E muitas vezes essas pessoas que estão mergulhadas na corrupção e na maldade, ainda assim vão estar prosperando. Então é isso que o salmista está revelando aqui, mostrando a indignação que ele tinha por perceber que o ímpio muitas vezes tinha mais saúde, tinha mais dinheiro, as coisas davam bem para ele, às vezes tinha até uma vida longa na terra. Via de regra nós sabemos que é o justo que prospera, e o ímpio acaba se dando mal, via de regras é isso. Mas nós precisamos entender que Deus muitas vezes vai permitir o ímpio prosperar. E muitas vezes vai permitir os seus filhos, aqueles que andam no caminho da retidão, muitas vezes Deus vai permitir que eles passem por dificuldades, por tribulações, muitas vezes por enfermidades, muitas vezes por problemas financeiros, muitas vezes não vai ter tudo do bom e do melhor, muitas vezes vai até morrer precocemente, como nós vemos muitos homens de Deus e mulheres de Deus da própria Bíblia, que morreram precocemente. Por um acaso, eles morreram por causa de algum pecado? Porque não eram justos? Não tinham sido lavados no sangue do Cordeiro? Não eram pessoas que de fato tinham um encontro com Deus? Não, eram pessoas piedosas, eram pessoas que procuravam obedecer ao Senhor, mas muitas vezes perderam suas vidas precocemente. Nós podemos lembrar do primo de Jesus, João Batista. Ele teve então a sua cabeça cortada e apresentada numa bandeja, numa festa, onde ímpios que eram completamente distantes de Deus, eram completamente desobedientes
aos mandamentos de Deus. Eles estavam curtindo uma festa, prosperando, se alegrando, bebendo, comendo, com roupas, com danças, com música, e vivendo na impiedade. Mas João Batista, que era o homem que abriu mão, renunciou à sua própria vida, foi viver no deserto, foi comer mel e gafanhoto. Esse era o alimento de João Batista, mel e gafanhoto. E ele foi para o deserto pregar o arrependimento. E mesmo assim, mesmo vivendo uma vida de santidade, a Bíblia fala que ele era um nazireu separado desde o ventre. Então, ele é um homem que, pela lei do nazireu, ele não podia nem chegar perto de bebida forte, não podia tocar em defunto, não podia passar navalha no seu cabelo. Então, ele era um homem consagrado, era um homem santo. Não era perfeito, mas era um homem santificado por Deus. Mas morreu precocemente. Então eu acredito que é essa análise, esse é o cenário que o salmista, no Salmo 73, está apresentando. Por que os maus muitas vezes se dão bem? Se a gente começa a analisar o Congresso, né? Se a gente começa a analisar lá em Brasília, a maioria do povo brasileiro que sofre, muitas vezes se revolta. É isso. Por que esses homens maus, corruptos, muitas vezes têm vida longa? A gente sabe de muitos deles que pegaram doenças graves como câncer e conseguiram escapar do câncer. Enquanto outros pobres, que muitas vezes estão vivendo honestamente, pegam câncer e morrem. E às vezes são pessoas que inclusive estão na própria igreja. Nós sabemos e temos até testemunho aqui de pessoas que foram livres dessa enfermidade. O Senhor livrou da morte, o Senhor curou, e eu tenho certeza que Ele tem poder para curar e vai continuar curando. Mas precisamos entender, muitas vezes, na regra existe a exceção. E pelo que eu entendo, curas extraordinárias, mesmo nos tempos de Jesus, eram exceção. Na própria cidade natal lá de Jesus, teve muitas pessoas que não foram curadas. O Senhor tinha todo o poder para curar, mas a Bíblia diz que eles eram duros de coração, tinham incredulidade. Outros talvez não tiveram nem a oportunidade de chegar perto de Jesus e por isso não foram curados. Teve muitos mortos que não ressuscitaram, muitos cegos que não enxergaram. Uns por incredulidade, outros por falta de oportunidade, ou porque a vontade de Deus era essa. Então, o próprio apóstolo Paulo, nós vemos ele fazendo aquela oração, ele disse que orou 3 vezes para que o Senhor afastasse dele um espinho na carne. Existe uma discussão para saber o que era exatamente esse espinho na carne, mas a maioria acredita que de fato era uma enfermidade física. Ele que foi usado para curar tanta gente. Quando chegou a vez dele, ele orou 3 vezes. E a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, talvez o salmista aqui no Salmo 73, ele precisava entender isso, que muitas vezes existe esse paradoxo. Muitas vezes nós que somos convidados a viver uma vida correta de obediência a Deus, muitas vezes vamos sofrer. Muitas vezes vamos ouvir o não. Muitas vezes vamos viver de formas e situações que a gente não gostaria de viver. E muitas vezes aquele que vive na desobediência, vive bem, prospera, vive uma vida regalada. Então nós sabemos que na igreja existem pessoas com muitos testemunhos, na minha família tem. Eu já tive muitos testemunhos de vitória na vida profissional, na vida financeira. E nós temos um testemunho recente aqui, né? A irmã Roberta, o irmão André, que acabaram de chegar na cidade. A cidade que para muitos é um deserto, falando de questão de oportunidade de emprego, não é isso? Aqui não é a terra da oportunidade. Não é a terra que vem pessoas de longe para conseguir emprego. Não. Aqui é visto como um deserto, mas Deus muitas vezes Ele abre porta mesmo no meio do deserto. Ele faz uma fonte de água jorrar no meio do deserto. E Ele vai continuar fazendo isso, meu irmão. Mas é no tempo dEle.
Muitas vezes ele vai fazer isso de maneira rápida, tem vezes que você vai ter que esperar um pouco mais. E tem alguns que talvez vão ter que esperar até o dia em que o Senhor Jesus voltar, para aí sim viver uma vida plena, uma vida de fato próspera e completa. A Bíblia diz, meu irmão, que muitas vezes o ímpio prospera. Então, eu não sei se você já teve essa sensação, de que parece que os vilões da vida real acabam se dando bem. E aqueles que são os heróis, como a gente viu o caso daquela professora, aquela professora que foi salvar uma criança na creche, ou as crianças na creche de um maluco, de um doido, ela perdeu a sua vida. Era uma pessoa que dedicava a sua vida para cuidar de crianças, para ensinar crianças, e ela perdeu a sua vida. E a gente vê tantos criminosos, tantas pessoas que cometem crimes hediondos, muitas vezes elas sobrevivem e vivem até bem, e come, e bebe, e se veste, e passeia, não é isso? E vive até uma vida de ostentação e de luxo. Era isso que o salmista estava analisando, era essa a observação, essa era a indignação dele. Por que isso, Senhor? Ele disse que os pés dele quase tropeçaram. Os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. E a Bíblia diz que ele teve até inveja dos arrogantes, quando viu a prosperidade dos ímpios. Você sabe que é por isso que tem muita gente que se desvia, que abandona a igreja, abandona a fé. Porque ela vem para a fé achando assim, todos os meus problemas vão acabar. Até porque existem alguns pastores que prometem isso, né? Vem para cá e todos os seus problemas vão acabar. Tudo vai ser resolvido, você não vai ter mais nenhuma dificuldade. E a pessoa vem nessa expectativa. E de repente percebe que as coisas vão dando errado, começa a ter luta até maior do que quando ela estava no mundo. Ela fala, não, peraí. Será que tem algum erro em mim? Será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Deus se esqueceu de mim? E por que eu estou vendo gente que nem está na igreja, tem ateu? Tem pessoas de outras religiões, estão adorando demônios e parece que estão prosperando? Como que é isso? E a pessoa acaba ficando confusa, ela acaba tendo uma crise. Então o salmista, ele viveu isso, ele teve essa sensação de injustiça, de aqueles que mereciam a punição, recebem recompensa aqui na terra. E aqueles que mereciam de repente uma recompensa, acabam sendo unidos. E aí nós que somos cristãos, principalmente você que já tem um bom tempo de igreja, vai lembrar de textos como Salmo 37, verso 25, onde o salmista diz, já fui jovem e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. É isso, a gente sabe de cor textos como esse, nunca vi um justo passando necessidade. Ou então, nós vemos Malaquias 3,18, que também é um texto muito usado, que fala assim, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. E eu já vi muitas pessoas usando até a questão da vida financeira, do status social, da posição social, para falar, sabe por que eu sou assim? Porque essa é a diferença entre o ímpio e o justo. Os ímpios vão viver sempre na pobreza, os justos vão desfrutar do melhor dessa terra, porque Deus é o dono do ouro e da prata, o nosso Pai é o dono de toda a riqueza, então Ele vai dar tudo do bom e do melhor, e Ele vai nos fazer cabeça e não cauda, e a gente vai acreditando nesses textos fora de contexto, esquecendo tantos textos. E eu citei apenas um, que é Salmo 73. Tantos textos que falam que mesmo o Senhor sendo o dono do ouro e da prata, mesmo nós sendo filhos de um Pai bom, misericordioso, amoroso, muitas vezes nós vamos padecer perseguições, vamos passar por tribulações. Lá em Atos, nós vemos os apóstolos dizendo, é necessário passar por diversas tribulações para herdar o reino de Deus. Quem quer herdar o reino de Deus? Aleluia. E você vai pela fé, é pela graça do Senhor por meio da sua fé. Mas fala que o caminho que conduz até o reino de Deus é um caminho cheio de tribulações, às vezes com espinhos. E o próprio Jesus, ele disse isso, aquele que quiser vir após mim,
vai precisar tomar a cruz, vai precisar negar a si mesmo, vai ter que entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita, ou seja, é um caminho não fácil, mas sim difícil. É um caminho que muitas vezes vai na contramão da expectativa de muitas pessoas. A Bíblia diz que aqueles que andam pelo caminho largo, fácil, caminho das facilidades, são esses que estão indo para onde? Para a perdição. Então, o salmista, ele ficou indignado. Falou, eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, e ainda se enchem de orgulho e de violência. Eles continuam praticando mal e ainda diz, não, Deus não vai ver nada. Deus não vai saber nada, Ele não vai ter conhecimento do que a gente está fazendo. Olha o absurdo que chega. Como que pode Deus permitir uma pessoa que nem crê em Deus, que zomba de Deus, que desobedece a Deus? Como Deus pode permitir uma pessoa assim prosperar? E eu tenho certeza que você sabe, a maioria dos políticos, nós não podemos generalizar, mas a maioria daqueles que estão em Brasília, eles se corrompem. Eles se corrompem e mesmo assim eles continuam lá. Eles continuam no poder, continuam ganhando dinheiro e o povo continua sofrendo, o povo continua na pobreza, o povo continua na miséria. Alguns conseguem sair da situação difícil. Alguns, por graça, misericórdia, pela vontade soberana de Deus, acabam saindo, mas muitos acabam morrendo nas filas dos hospitais, sem ter bom atendimento. Por que Deus permite isso? Porque Deus permitiria uma criança morrer num hospital e permite um ímpio, um ladrão, viver, ter uma vida longa e uma vida próspera. É isso que o representante aqui da família de Asaf estava concluindo. Então eles chegaram a essa conclusão de aparente injustiça e aparente prosperidade dos ímpios. Mas você acha que era só a família de Asaf que chegou a essa conclusão? Olha comigo em Jó capítulo 21, verso 7. Jó capítulo 21, verso 7. Olha a análise de Jó. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam o seu poder? Agora pula para o versículo 13. Os ímpios passam a vida na... Fala comigo bem alto. Os ímpios passam a vida na... E descem à sepultura em paz. Como é isso? Será que tem alguma contradição com tantos textos que falam sobre o justo não vai passar necessidade, o justo? Agora, vamos mais um autor, mais um homem de Deus, Jeremias capítulo 12, verso 1. Jeremias 12, verso 1. Diz assim, tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti, contudo eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Amém, irmão? Então não era só a família de Asaf, não era só o salmista. Nós vemos então a família de Asaf, que estava ali no palácio do rei Davi, e eram inspirados pelo Senhor, mas nós vemos outros homens de Deus inspirados pelo Senhor, profeta Jeremias. Nós vemos o próprio Jó, que a Bíblia fala, o próprio Deus vai falar, é um homem íntegro. E ele chegou a essa conclusão, por que os ímpios chegam à velhice e aumentam o seu poder, prosperam e descem à sepultura em paz? Agora olha outro profeta, Malaquias 3, verso 14. Talvez você já teve uma indignação como essa. Malaquias 3, 14 ao 15 diz assim, vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos? E andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Meu Deus, será que é outra Bíblia que a gente está lendo? Como pode tanto texto falando
Algo aparentemente contraditório com tantos outros textos que falam que o justo vai ter vitória, que o justo não vai ser poupado, vai ser livre de sofrimento. Quer mais um? Vamos agora para a Nova Aliança, o Novo Testamento. 1 Coríntios 4:11. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Até agora, estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos tratados brutalmente e não temos residência certa. Será que era um ímpio que estava falando aí? Alguém que estava longe de Deus? Quando Paulo se chamava Saulo e estava longe de Deus, ele vivia uma vida boa. Ele prosperava. Ele tinha boa reputação. Ele era uma pessoa que tinha condição financeira, uma boa posição social. Ele era respeitado e aplaudido. Mas no momento que ele entrega a sua vida para Cristo, ele começa a ser perseguido. E começa não apenas a sofrer perseguição, pelo texto que nós vemos aí, um homem de Deus justo, porque foi justificado no sangue de Jesus, passando fome, sede, necessidade de roupa, sendo tratado com brutalidade e não tinha nem residência certa. Meu irmão, ele não tinha casa própria. Olha aí, meu irmão. Um homem de Deus que não tinha casa própria. E eu costumo dizer, muitas vezes é bom de fato a gente sair do aluguel, a gente, conquistar a casa própria, mas morando de aluguel ou tendo a casa própria, de qualquer jeito é tudo temporário e passageiro. Amém? O Senhor permite a gente passar alguns anos da nossa vida, mas tudo isso vai passar. A traça e a ferrugem vai corroer, os ladrões podem roubar, mas aquilo que o Senhor tem preparado lá no céu, lá na glória, meu irmão, nenhum ladrão pode roubar, nenhuma traça ou ferrugem pode corroer, pode estragar. Aleluia! Então era isso, meu irmão, era isso que o apóstolo Paulo passou, porque ele sabia que Deus tinha algo muito melhor para ele. Jesus disse em Mateus 5,45 que Deus dá o sol e a chuva para os justos e os injustos. Eu pensei que por orar tanto, por vir à igreja, por ler a Bíblia, Deus ia mandar o sol e a chuva só para mim. Eu achei que o sol ia ser para mim. E a minha colheita ia prosperar, e eu ia ter muita abundância na colheita. E os justos não. Mas Jesus diz que Ele é aquele que faz raiar o sol sobre os maus e os bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Vimos então em Malaquias que tinha uma diferença entre o que serve e o que não serve. Será que essa diferença é na terra ou ele está falando de outro lugar? Será que essa diferença era física e material ou espiritual? E a resposta para essas perguntas, nós vamos começar pelo próprio Malaquias. Malaquias 4:1. Acompanhe comigo, meu irmão. Malaquias 4:1. É a resposta. Por que será que os ímpios muitas vezes prosperam? Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos mais uma resposta agora, para você que talvez teve uma crise ao analisar que o ímpio vive melhor do que você. Provérbios 23:17. Nós vamos ler 17 e 18, diz assim: não inveje no seu coração os pecadores. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Amém? O ímpio está prosperando agora, mas e o futuro? Você pode estar sofrendo agora, mas e o seu futuro? Aleluia! E vamos para o texto base, o contexto, do texto base. Nós lemos Salmo 73, do 1 até o 16. Agora nós vamos ler do 16 até o 24. Salmo 73, verso 16.
16 até o 24 diz assim. Olha o salmista que estava em crise, de repente ele começa a entender. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente e completamente consumidos pelo terror. Como alguém que se desperta de um sonho. Assim, Senhor, te levantarás e desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como estúpido e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Amém? Meu irmão, vale a pena, meu irmão, tomar a cruz, negar a si mesmo, passar por tribulação, passar por perseguição, às vezes passar até por fome, sede, falta de roupa, falta de moradia. Vale a pena, meu irmão. Por quê? É uma coisa tão passageira comparado com a eternidade. É uma coisa tão pequenininha comparado com aquilo que Deus tem reservado para nós. Agora, em contrapartida, não vale a pena você ser a pessoa mais rica deste mundo, mas sem Deus, passar a eternidade na perdição, no sofrimento, no castigo eterno. Romanos capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo também vai dar uma resposta. Ele que vivia, apesar de ser um homem justificado, ele vivia passando por grandes tribulações. Olha por que ele passava muitas vezes de cabeça erguida. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparados com a glória que em nós será revelada. Meu irmão, você está sofrendo, você está passando por dificuldade, estão se levantando contra você. O dinheiro está faltando muitas vezes, você não tem a comida que você gostaria de comer, você não tem a roupa que você gostaria, você não está viajando para os lugares que você gostaria. Meu irmão, vale a pena, porque tudo que você sofrer aqui, meu irmão, não se compara à glória que o Senhor tem reservado para você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus, sendo o maior de todos os justos, aliás, o único verdadeiramente justo, porque o resto é tudo justificado, né? O resto tudo foi santificado por ele. Mas ele foi o único homem que, apesar de ser tentado, não caiu em nenhuma tentação. Permaneceu separado do pecado. Foi justo plenamente. Ele sofreu a agonia da cruz. Antes de chegar na cruz, ele foi torturado fisicamente e psicologicamente. Ele poderia pensar como alguns, meu Deus, será que Deus me abandonou? E aliás, ele pensou. Ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, quando ele estava ali na cruz, Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a fragilidade humana, essa foi a sensação que ele sentiu na condição humana, que Deus se afastou dele. Mas ele sabia que Deus tinha um propósito maior, que ele iria passar por tudo aquilo, que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria e receberia um nome acima de todo nome que se nomeia, e através daquela atitude, daquele sacrifício, ele atrairia muitos para perto do Pai, ele conduziria muitos à salvação, e por isso ele suportou a agonia, ele suportou a rejeição, e ele suportou a cruz. Meu irmão, foi Jesus que disse, quem quiser garantir, salvar a sua vida, Mateus 16, 25, coloca aí, pastor Rafael, Mateus 16, 25, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Continua, até o versículo 27, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que pode dar o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um de acordo com as suas ações. É na glória, meu irmão. A nossa recompensa, a nossa exaltação é na glória, é na eternidade. Meu irmão, você pode ser a pessoa esquecida, a pessoa mais rejeitada, a pessoa mais pobre, mas na glória o Senhor retribuirá cada uma das nossas ações.
A gente sabe que muitas pessoas vivem milagres aqui na terra. Eu já vivi, tenho vivido e sei que muitos irmãos têm testemunhas de milagres, de provisão, milagre na vida profissional, financeira, cura. Eu creio nisso e sei que Deus faz isso. Já fez na vida de vocês e vai continuar fazendo. Mas isso são apenas gotas. Isso é apenas uma sombra daquilo que Ele tem reservado para nós lá na eternidade. Então, quando nós lembramos dessas coisas, fica mais fácil passar por qualquer situação. Você tem hoje uma situação boa, mas mesmo que um dia um vento forte sopre sobre a sua vida, você vai continuar de pé, porque você vai estar alicerçado na rocha. Você não vai ser como aquele que constrói sua casa sobre areia. Pode vir tempestade, pode vir os rios, pode vir o vento forte. Nós vamos permanecer de pé, porque a nossa fé não está ancorada na nossa circunstância, na nossa situação atual. A nossa fé está na eternidade, nas promessas do Senhor. A nossa fé está em que o Senhor estará do nosso lado. Emanuel, Deus conosco, Ele estará presente, mesmo na fornalha, mesmo na cova dos leões, em qualquer situação, Ele estará presente com cada um de nós. Por que os ímpios prosperam? Foi a pergunta do salmista, Salmo 73. E talvez você olhar para o Bill Gates, por exemplo. O Bill Gates é ateu. Por que o Bill Gates tem mais dinheiro que eu? Eu sou filho de Deus. Ele é só criatura. Não é isso? Por que ele tem mais dinheiro que eu? Se eu sou filho do dono do ouro e da prata, eu tinha que ter mais dinheiro que ele. Aliás, alguns dizem que se eu tiver fé, eu serei como Salomão. Não haverá ninguém tão rico como eu. Não haverá ninguém tão sábio como eu. Será que é assim, meus irmãos? Não é assim. Mas eu quero te dizer nessa noite, vale a pena. Por que os ímpios prosperam? Deus os põe em terreno escorregadio. É claro que a nossa esperança é que os ímpios se arrependam, se convertam e recebam a salvação. Mas aquele que permanecer na sua impiedade, aquele que rejeitar o Evangelho e viver achando que Deus nem existe, ou Deus não está se importando com a vida de luxo e ostentação que ele vive, mesmo em meio à maldade, à corrupção, eles estão em terreno escorregadio. E no dia em que o Senhor voltar, ou no dia em que eles partirem, então eles vão de fato entender que eles poderiam ter aberto mão de tudo isso. Porque não vale a pena, meu irmão, ainda que você passe 80, 100 anos da sua vida, com muito dinheiro, com muita comida, com muita roupa, casa, meu irmão, se na eternidade você não tiver a salvação, nada disso vai, as lembranças não vão confortar você. Então, o que Deus tem para você nessa noite é: persevere em meio às tribulações, fica firme mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Saiba que o Senhor está vendo cada lágrima sua, e Ele prometeu que no dia em que Ele voltar, Ele vai enxugar cada lágrima sua, cada problema e situação que você enfrentou. Permanecendo firme no Senhor, Ele vai te recompensar, Ele vai enxugar as suas lágrimas. Aleluia, lá os nossos problemas serão resolvidos. Lá de fato nós temos a garantia de que todos os nossos problemas vão acabar. Eu não posso colocar uma placa aqui na igreja e dizer: vem para cá, pare de sofrer, seus problemas todos vão acabar. Não, porque nós sabemos que o cristão também sofre. Nós sabemos que o ímpio também prospera. Mas o que realmente importa não é essa vida. Para finalizar, eu quero lembrar as palavras do próprio apóstolo Paulo, que ele disse que se a nossa esperança se resume somente a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Que a sua esperança, meu irmão, não esteja na casa, no carro, no seu salário maior, que a sua esperança não esteja, meu irmão, na sua condição financeira, na sua posição social, mas que a sua esperança esteja na eternidade. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu poderia estar em qualquer